Bom, vamos ver um pouco na prática como que funciona a reusabilidade no React. Basicamente, a gente utiliza componentes para evitar duplicações, né, para poder tornar coisas reutilizáveis no React. Então vamos lá, deixa eu diminuir minha tela aqui e abrir novamente o navegador. O que será que acontece se eu duplicar a minha chamada aqui do header, né? Ou seja, se eu chamar o header duas vezes. Vamos salvar isso aqui. E como vocês podem ver, ele duplicou aqui o meu header. Então a gente tem simplesmente uma duplicação de todos os elementos HTML se a gente olhar lá no inspect, né? Ele vai estar duplicado o header aqui, tá joia? Então é basicamente assim que a gente reutiliza componentes. Vamos fazer uma coisa um pouco mais plausível aqui. Eu vou tirar esse conteúdo aqui do main e eu vou criar um novo componente chamado post. E aí a gente vai criar, na verdade eu vou importar esse componente aqui primeiro, que ele não existe ainda, e eu vou criar esse componente. Vamos lá, post index.js, a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Então function post, aqui eu tenho return, aqui eu coloco, vamos colocar um P aqui, na verdade vamos colocar um H2, que vai ser o título, e vamos colocar um P aqui também com conteúdo do post. E eu vou colocar todo esse conteúdo aqui dentro de um fragment. Opa! Legal, vamos ver se funciona. Ele não encontrou um post. Eu não exportei o post aqui. Vamos lá, a gente tem que sempre exportar o post, caso contrário ele não consegue importar lá no blog principal. Então beleza, a gente tem o título e o conteúdo do post. Se eu fosse lá no app, deixa eu fechar aqui, tem muita coisa aberta, eu tô ficando perdido. O header eu posso fechar, styles eu posso fechar. Esse aqui é o meu post, então deixa eu aberto. Beleza. Se eu tivesse mais de um post aqui, ele vai duplicar esse conteúdo, né, da mesma forma que aconteceu com o header, mas e se a gente quisesse ter um título diferente ou conteúdo diferente, ou seja, algumas partes somente do post sendo diferentes, mas não tudo, né? Se fosse tudo não faz sentido, a gente ter um componente para cada uma das coisas. No caso, a gente quer manter essa estrutura de H2, a gente poderia ter, por exemplo, aqui uma classe, né, algumas coisas, a gente poderia ter uma outra div aqui, um article, que provavelmente é o mais correto aqui, né, já que é um post, né, então vou até tirar o fragment e identar as coisas direitinho, tá? Então, como que a gente poderia fazer para manter essa estrutura, mas substituindo apenas alguns trechos? É aí que entra o conceito de props. Tá? Props significa propriedades e a gente pode simplesmente passar como se fossem parâmetros para dentro de um componente. Então vamos supor que eu quisesse passar um título. Da mesma forma que numa tag HTML eu poderia ter um atributo dentro dos elementos, quando a gente está chamando um componente a gente pode fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu poderia passar title igual e dentro de uma string, né, ou ainda se fosse uma chave, se fosse um objeto JavaScript, alguma coisa, eu passo o conteúdo. Então vamos lá, por exemplo, esse aqui eu vou chamar de meu primeiro post, tá? E no segundo, eu vou chamar de meu segundo post. Opa, segundo post. Se eu salvar, ele não vai dar erro, porém, não vai funcionar ainda, porque eu preciso recuperar essa informação, né, esse atributo, eu preciso receber ele lá no meu componente. E como é que funciona isso? Bom, post, né, o nosso componente, nada mais é do que uma função. E toda função recebe por padrão o props que eu estava falando, né? As propriedades. Essas props nada mais é do que um objeto com chaves e valores de conteúdos que a gente passou no componente que está chamando esse outro componente. Então, no caso aqui, a gente poderia, em vez de passar título, passar entre chaves, né? Porque é um conteúdo dinâmico. Props.title, que foi o nome que eu coloquei lá. Quando eu salvar isso daqui, ele já vai automaticamente renderizar aqui pra gente meu primeiro post e meu segundo post. Pô, Catão, eu poderia fazer a mesma coisa para o conteúdo? Poderia sem problema nenhum. Mas imagina que a gente tenha um conteúdo, por exemplo, com mais de um parágrafo, né? Conteúdo do post e a continuação do post. Né? Vamos supor, na verdade, que fosse, sei lá, introdução. Eu vou até deixar diferente, vou colocar aqui desenvolvimento da ideia e, por que não, uma conclusão, tá? São 3 parágrafos, né? Agora aqui ele vai repetir para todos eles. Mas vamos supor que o meu segundo post, vamos supor não, né? Obviamente o seu segundo post vai ser diferente, né? Como é que a gente faz para passar HTML aqui para dentro, né? Não vai ficar muito elegante se a gente tem que passar algo, por exemplo, sei lá, parágrafo
depois parágrafo 2, né? Mesmo se eu escrever aqui, parágrafo, alguma coisa assim, se eu for ficar escrevendo todos eles, não vai ficar legal. Seria legal se eu pudesse passar HTML mesmo pra dentro. E tem sim uma forma de a gente fazer isso. Eu vou recortar isso daqui. E olha só que legal. Eu vou, na verdade, deixar o segundo componente aqui comentado, só para ficar mais fácil. Eu vou fechar, eu vou tirar aquela barra, né? Porque o componente vai deixar de ser, ele vai deixar de fechar, se auto-fechar, né? Ser suficiente sozinho, ele não tem uma... Por exemplo, o main, né, ele abre e fecha, os componentes por padrão, a gente não precisa disso, a gente simplesmente fecha, coloca eles no formato de que eles se fecham sozinhos. E o post agora, ele vai fechar da mesma forma que a gente fez aqui com o main, tá? E dentro aqui do meu componente, eu posso passar um HTML. Inclusive, se eu quisesse passar outro componente, por exemplo, o header, né? Se eu quisesse vir aqui e colocar ele aqui dentro, vai funcionar também, tá joia? Vai ficar bizarro, mas funcionaria também. Mas, joia, a gente está passando algumas coisas aqui dentro. Como é que eu recupero essa informação que está aqui dentro, né? Essa informação é basicamente um filho do componente pai. A gente costuma usar essa terminologia, né? O componente pai e o conteúdo filho, né? Ou o componente filho ou o conteúdo filho. Como é que a gente recupera isso daqui lá no nosso componente? Muito interessante isso. O React, por padrão, ele sempre vai ter uma props padrão, ele sempre vai adicionar, chamada children. E children vem de filho, né, do inglês filho, através da qual a gente justamente pode fazer o que você está imaginando agora, props.children. E olha só que legal, tá? Eu não preciso fazer nada mágico, eu simplesmente vou colocar um props.children aqui e ele vai pegar todo o conteúdo que eu coloquei lá, vou até atualizar aqui agora para mostrar que está alterando, né, introdução 2, e ele já está passando lá para o componente. Então vamos supor que eu tenho aqui o título 2, desculpa, o post 2, tá? E aqui dentro, em vez de ter esses P's, eu vou ter, por exemplo, um texto em negrito, né? Eu vou passar HTML aqui mesmo. Negrito, tá? Desculpa, negrito não, itálico, né? Tô viajando aqui. Texto em itálico, né? Porque eu tô abrindo e fechando com a tag M. E olha só que legal, né? Ele já funcionou. Então ele pegou o título e o conteúdo dinamicamente. Então é justamente para isso que servem as props, né? As propriedades. A gente passa quantos atributos a gente quiser. Inclusive, se eu quisesse passar algo extra aqui, vamos supor não sei, vamos passar um P com o número de minutos para ler, né? Alguns blogs têm às vezes tem uma dica lá, esse post você vai demorar tipo 5 minutos para ler esse post, tá? Então vamos supor que, vamos escrever isso na verdade, né? Leia em X minutos, tá? E aqui eu vou colocar reading time, alguma coisa assim, né? Tempo de leitura, tá? Lógico que isso daqui tá sem formatação, tá sem nada, mas a gente poderia... Vou até colocar uma tag diferente, vou colocar small só para ficar menorzinho o texto, para ficar mais fácil de identificar. Mas a gente poderia usar CSS para deixar isso aqui mais bonito, obviamente. E aí aqui eu poderia passar reading time, vamos supor 5, tá? 5 minutos para ler essas 3 linhas. É um absurdo, até parece que alguém ia demorar tudo isso. Vamos colocar, sei lá, 1 minuto, pronto. Tá? Leia em 1 minuto, né? 1 minuto, isso aqui ficou errado, na verdade. A gente poderia corrigir isso daqui de uma outra forma, a gente poderia usar JavaScript mesmo para exibir ou não o S. Deixa eu quebrar isso aqui em mais linhas para ficar mais fácil de explicar. Tá? Então aqui 1 minutos, deixa eu quebrar em várias linhas, tá? Como é que a gente poderia fazer? Como isso daqui é JavaScript, eu poderia verificar reading time é igual a 1. Se for igual a 1, eu quero imprimir minuto. Se for diferente de 1, ele vai imprimir minutos. Vamos salvar. E aqui, olha só, ficou sem espaço. A gente poderia ou adicionar um espaço aqui, que não é muito elegante, resolve, mas tem uma forma mais elegante. Não é muito elegante, na verdade, mas funciona bem, que é a gente abrir chaves e colocar esse espaço entre strings, né? Ele funciona, não é a coisa mais bonita em termos de código, eu pessoalmente não sou um grande fã, mas é bastante comum na comunidade React resolver isso aqui desse jeito, tá? Uma outra forma seria a gente colocar tudo isso aqui na mesma linha, né? Leia em... porque aqui eu tô com a fonte muito grande, tá? Mas ficaria mais ou menos assim, tá? E aí resolve também. Aí eu deixo ao seu critério escolher como que você prefere. Às vezes a linha é muito gigante mesmo, não dá, e aí a gente tem que resolver daquela forma que eu falei, né? Colocando aqui abrindo as chaves e uma string vazia. Uma string vazia não, desculpa, uma string com um espaço apenas ali dentro, tá? Isso aí já resolve. E o segundo aqui ficou sem, né? Vamos passar lá um parâmetro também, vou copiar daqui.
E para finalizar, se a gente quiser também colocar um arquivo de CSS aqui, né, vou chamar lá styles.css, eu já tinha preparado aqui esse CSS para o artigo e eu só preciso importá-lo aqui no nosso componente. Então vamos lá, import.styles.css e pronto, só para dar uma margem, e ele também está adicionando uma barrinha aqui embaixo, né? Só para arrumar um pouquinho o layout, tá? Deixa eu tirar um pouco do zoom, ou ainda aumentar minha tela, tá? Ele vai ficar mais ou menos assim. O footer também tá bem feio, vamos dar uma ajeitada nesse footer. Eu não lembro nem se eu criei um arquivo de CSS pro footer, eu acho que não, vamos criar então. Opa, arquivo styles.css, lá no footer eu já vou importar, import styles.css, escrevi errado. E agora no CSS, eu também já tinha preparado aqui um CSS para o footer, ele tá só dando um padding, colocando uma cor aqui verdinha, né, e alinhando tudo para o centro. Então essa aqui é a cara do nosso blog. Inclusive eu acabei de notar aqui que faltou uma quebra de linha depois desse leia em 2 minutos, né. Então vamos voltar lá para o post. Eu poderia, em vez de usar small, eu poderia simplesmente trocar por p aqui, que ele já vai resolver, né? Ou ainda, se eu quisesse realmente utilizar o small, eu poderia utilizar small e fazer um display block aqui. Aí ele não vai ter mais esse problema também. Ainda não ficou muito legal, ficou muito grudado, provavelmente porque a gente colocou só um EM lá direto, tá? Eu poderia colocar uma tag P aqui envolvendo, e agora sim ele vai criar um parágrafo, e aí ele dá um espaço direitinho ali pra gente. Então, basicamente, nessa aula você viu como que a gente reutiliza componentes, né? A gente criou um componente de post e reutilizou ele passando props. Olha quanta coisa que legal, quanta possibilidade legal que isso abre, né? O leque de opções que você tem agora de criar novos componentes, passar atributos para ele, né? Passar propriedades para que eles sejam, para que eles utilizem os dados que o componente passou. Isso aqui é extremamente importante para você aprender quando você está aprendendo React e vai ser muito útil, você vai usar desde o dia 1 até sempre. Sempre que você estiver utilizando React, você vai precisar das props. Então é isso, o nosso mini blog está pronto. É lógico que para um blog real faltariam muitas coisas, mas para esse efeito didático, assim, para a gente aprender vários conceitos e fundamentos do React, ele foi perfeito. Então a gente finaliza o nosso blog por aqui, porque na próxima aula a gente vai começar uma outra aplicação já. A gente vai fazer várias aplicações desse tipo assim, mas que em cada uma delas acaba surgindo um problema novo, e aí eu mostro como que a gente resolve utilizando o React, tá joia? Te vejo então na próxima aula, até lá!